Sente aqui com a gente, bem perto da fogueira. Porque hoje o velho Nicanor vai contar causos que arrepiam até a alma de gente viva. São histórias que passaram de boca em boca, vindas das noites escuras do interior. Mistérios, assombrações e segredos enterrados no tempo. Se você tem coragem, aperte o play e venha ouvir os causos mal assombrados da noite de interior. Oxente, meu filho, senta aqui que eu vou lhe contar uma coisa, que aconteceu num povoado bem escondido, lá pras bandas de Vargem Seca. Não é invenção, não. Foi coisa que eu vi com meus próprios olhos, e quem mora lá sabe bem do que eu tô falando. Era uma estrada de chão batido, que cortava o mato seco e passava por uma curva apertada, chamada pelos mais velhos de Curva do Cipó Torto. Dizem que ali, há muitos anos, um caminhão tombou de madrugada, e o motorista morreu queimado, preso nas ferragens. Desde então, ninguém mais passou ali de noite sem ver coisa errada. O povo diz que aparece uma luz branca, bem forte do nada, como se fosse farol de carro vindo. Mas o estranho é que a luz nunca chega. Ela fica parada, brilhando na curva, e quando a gente tenta se aproximar, some. Eu mesmo vi essa luz numa noite de sexta-feira. Tava voltando da casa de Zé do Leite lá pras 11 da noite. A lua estava escondida atrás das nuvens, e o mato fazia um barulho esquisito. Quando cheguei perto da curva, vi a bendita luz. Pensei que fosse o carro de Tonho da Venda, que costuma passar tarde, mas não era. Não tinha motor, nem barulho, nem poeira. Só a luz parada brilhando. Fiquei ali, parado, com a espinha arrepiada. De repente ouvi um chiado, como se fosse pneu raspando no chão, e um grito. Um grito que não parecia de gente viva. Corri de volta pro sítio, feito alma penada. E desde aquele dia, jurei que nunca mais passava por ali depois das 8 da noite. Ninguém em Vargem Seca se atreve. Dizem que a alma do caminhoneiro ainda tá tentando chegar no destino, ou talvez esperando alguém para ir junto. Então, meu filho, se um dia você andar por aquelas bandas e ver uma luz parada na curva, reze e volte por onde veio. Depois daquela noite em que vi a luz com meus próprios olhos, fiquei dias sem conseguir dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, ouvia de novo aquele chiado, aquele grito estranho misturado com o som de ferro raspando. Minha mulher, Dona Lourdes, até benzeu a casa. Acendeu vela para Santo Antônio e jogou sal grosso nos cantos do terreiro, mas o medo já tinha entrado pela porta da frente. Comecei a perguntar para os mais velhos da vila, e foi aí que seu Firmino, um homem calado, desses que carregam mais história do que aparentam, me chamou num canto da venda e falou: "Você viu a luz, né? Pois então, se viu, se prepare. Agora ela vai te seguir." Eu ri sem graça. Pensei que fosse só mais uma daquelas conversas para assustar a gente. Mas na semana seguinte comecei a escutar coisa aqui no sítio. Barulho de motor que vinha do nada, som de buzina no meio da madrugada, e um cheiro de diesel que surgia do nada e desaparecia antes do sol nascer. Na terceira noite seguida, acordei com o latido do meu cachorro, o Bento. Mas era um latido diferente. Não era de raiva, era de medo. Quando abri a porta de casa para ver o que era, vi de novo a luz, lá no fim do terreiro, parada, piscando devagar como se chamasse. E dessa vez eu vi claramente. No meio da luz, dava para ver a sombra de um homem sentado ao volante, com a cabeça tombada para o lado. O rosto parecia derretido, como cera de vela. Os olhos eram 2 buracos escuros. Fechei a porta na hora e tranquei com tudo que podia. O Bento parou de latir de uma hora para outra. No outro dia, achei ele morto perto da cerca, de barriga para cima, com os olhos abertos, olhando para o nada. A luz não apareceu mais por uns dias. Achei que tinha acabado. Mas então, seu Firmino me procurou de novo. Disse que o caminhoneiro, o tal Dimas, não aparecia para todo mundo. Ele só mostrava a luz para quem tinha alguma dívida com a estrada, para quem devia algo, ou para quem cruzou o caminho dele. E aí ele me perguntou uma coisa que me gelou por dentro. "Você nunca pegou carona na estrada da curva, né? Nunca pediu ajuda ali perto?" E aí me lembrei. Anos atrás, numa madrugada de chuva, meu carro quebrou bem perto da curva. E eu, apavorado, pedi carona para um caminhoneiro que passou. Entrei, agradeci, e o homem só assentiu com a cabeça. Tava escuro, eu nem vi o rosto direito. Ele me deixou no entroncamento e sumiu. A lembrança me bateu como uma martelada. Era ele, era o Dimas. E agora ele queria que eu pagasse. Desde então não durmo sem vela acesa. Não chego perto da curva. E se escuto um motor no silêncio da noite, eu rezo. Porque uma vez que você vê a luz, ela nunca mais te esquece. Rapaz, vocês me desculpem, mas tem coisa nesse mundo que nem padre explica, viu? Eu já vi de tudo nessa vida.
enchente, fogo no pasto, cobra de 2 metros. Mas o que eu vi na escola velha do Pote Seco foi de arrepiar até o pelo da alma. Aquela escolinha ali na beira do riacho já está desativada faz tempo. Desde a enchente de 98, que derrubou a ponte e levou uma parte da parede. Ninguém quis mais saber de aula por lá, não. Ficou só o mato tomando conta. Janela quebrada, telhado caído. Mas de vez em quando alguém via coisa estranha por lá. Uma vez eu estava passando de tardinha, sol já se escondendo atrás do morro, quando senti aquele calafrio na espinha, sabe? Olhei para a escola e juro por tudo que é mais sagrado. Tinha uma menina parada na janela. Vestidinho branco, cabelo liso, preto caído no rosto. Pensei que fosse filha de alguém da redondeza, mas tinha alguma coisa errada nela. Não piscava, não se mexia, parecia uma pintura. Fiquei olhando, ela também. E de repente, ela sorriu. Um sorriso estranho, torto como quem guarda a raiva. Apressei o passo, fui embora, mas aquilo me ficou na cabeça. No outro dia falei com seu Belarmino, que foi vigia da escola quando era nova. Ele abaixou a cabeça e disse: "Você viu, né? A menina da janela." Aí ele contou a história. Dizem que, muitos anos atrás, ainda nos tempos em que a escola funcionava, uma aluna chamada Mariana sumiu do nada. Tava brincando no recreio e, puf, nunca mais foi vista. Vasculharam o mato, reviraram o rio, mas nada. A mãe dela enlouqueceu. Dizia que a filha ainda estava lá, dentro da escola, mas ninguém ouvia. 3 meses depois, a professora foi arrumar a sala e encontrou, desenhado com giz no quadro, a frase: "Eu tô aqui." Desde então, começaram os relatos. Criança chorando sem ninguém, som de risa nas salas vazias. E a tal da menina da janela, que aparece sempre no fim da tarde, parada, olhando. Dizem que se você olhar muito tempo para ela, ela aparece no seu sonho. E se você falar com ela, ela te chama para ficar com ela lá dentro. Eu não falei, eu não sonhei, mas nunca mais passei ali depois das 5. Então, meu amigo, se um dia você for passar pelo Pote Seco e ver uma janela aberta naquela escola, não olha, não para. E pelo amor de Deus, não sorri de volta. Olha, vocês podem rir, podem dizer que é invenção de velho, mas eu boto minha mão no fogo que isso aconteceu de verdade. Foi ali pros lados da Serra do Mucambo, num tempo em que tudo era mais mato do que estrada. Eu ia muito lá ajudar um primo meu, o Tonho, a cuidar de umas roças. A casa dele era isolada, bem no pé da serra, só o barulho dos bichos e o vento batendo nas folhas. Numa tarde meio cinzenta, eu e Tonho estávamos na roça capinando, quando vimos um homem passar lá em cima, no alto da trilha. Ele vinha devagar, encurvado, com um chapéu de palha bem grande que escondia o rosto. A roupa era antiga, daquelas camisas de manga bufada, calça presa com corda. "Quem será?" perguntei. Tonho olhou e disse: "Deve ser o Zé Barriga, vai pro rancho de tarde." Mas não era. O Zé estava doente, nem levantava da cama. Aí foi que começou. Toda tardinha, por 3 dias seguidos, aquele homem passava no mesmo horário. Mesmo passo lento, sempre com o chapéu cobrindo o rosto. Nunca falava nada, nunca respondia. No 4º dia, Tonho se arretou. "Amanhã eu vou seguir esse cabra. Quero saber onde é que ele dorme, que nunca vi ele entrando em casa nenhuma." No outro dia, a gente esperou o homem passar. Quando ele apareceu lá no alto, Tonho pegou o facão e foi atrás. E eu fui também, meio sem querer, mas fui. Subimos pela trilha, escondidos. Só que, quanto mais a gente andava, mais a trilha sumia. O mato fechava, o chão ficava fofo, como se ninguém tivesse pisado ali fazia tempo. E o homem? Ele andava sem fazer barulho, sem quebrar um galho, como se flutuasse. De repente ele parou numa clareira. "E aí, meu amigo?" Ele virou para trás bem devagar. O chapéu ainda tampava o rosto, mas dava para ver. Os pés dele não tocavam o chão. E quando o chapéu escorregou com o vento, não tinha rosto. Só um buraco preto, fundo como se fosse um poço dentro da cabeça. Tonho gritou, e a gente saiu correndo feito alma penada. Caímos, ralamos perna, perdemos a trilha e só conseguimos voltar de madrugada. Nunca mais o homem passou. Mas 1 semana depois, Tonho sonhou que ele estava na porta da casa chamando ele. 3 dias depois, Tonho caiu doente. Febre, delírio, falando coisas sem sentido. A última coisa que ele disse antes de morrer foi: "Ele veio buscar." E eu fui. Desde então, dizem que o homem do chapéu de palha aparece só para quem tá com os dias contados. Ele anda em silêncio procurando quem vai ser o próximo. Então, se um dia você estiver na serra e ver um homem com chapéu de palha, andando sozinho, não siga, não chame. E principalmente, não olhe debaixo do chapéu.
Ah, vocês lembram da fazenda dos Ventura lá pros lados do Barreiro Seco? Aquela que ficou anos abandonada, com a casa de taipa rachada, o curral desmanchando e o mato crescendo até engolir a estrada. Pois é, tem coisa lá que até hoje ninguém explica. O povo da redondeza sempre dizia que o problema era o poço. Um poço antigo, cavado pelos escravos no tempo do Império. Fundo que só, quase 30 braças. Água preta parada e um silêncio em volta que dava calafrio. Seu Almiro, velho teimoso que era, comprou a fazenda dizendo que isso era besteira. Reformou um pedacinho da casa, botou umas galinhas, comprou 2 bezerros e foi morar lá com a mulher, Dona Francisca. Nos primeiros dias estava tudo normal. Mas foi só o sol virar as costas que o bicho começou a pegar. Começaram a escutar barulho de pedra caindo dentro do poço, mesmo sem ninguém por perto. Depois vinham as vozes, sussurros fracos, parecendo criança pedindo socorro, mas quando se chegava perto, silêncio. Seu Almiro, que era homem de coragem, resolveu amarrar uma lanterna numa corda e descer até onde desce. A lanterna desceu, desceu e nunca mais voltou. A corda voltou leve, como se tivessem cortado lá embaixo. No outro dia, o galo amanheceu morto, com o pescoço torto e a cara afundada no chão. As galinhas tudo sumiram. E à noite, Dona Francisca disse que viu uma sombra sentada na beira do poço, com o queixo apoiado nos joelhos, balançando o corpo para frente e para trás, como criança com medo. Seu Almiro chamou padre, benzedeira, pastor. Ninguém quis se meter. Diziam que ali tinha alma enterrada viva, gente jogada no poço para morrer calada, em tempo de escravidão. Dona Francisca não aguentou muito. Um dia amanheceu de mala pronta e disse: ou eu vou embora, ou a sombra me leva. Seu Almiro ficou, teimoso. Disse que não tinha medo de morto. Na semana seguinte, ninguém mais viu ele. Só encontraram a porta aberta e as marcas de pegada. Indo até o poço. O corpo nunca apareceu, mas todo mês, no dia da morte dele, o gado lá da fazenda vizinha se arrebenta de correr, como se visse coisa. E quem passa por perto jura que escuta, no fundo do poço, uma voz rouca dizendo: não olha para baixo, senão desce também. E eu digo, com o pouco de juízo que ainda me resta, se algum dia vocês forem lá por aqueles lados, não cheguem perto do poço fundo, porque tem coisa ali que não é desse mundo. Ah, essa história. Essa eu nunca quis contar de noite, mas já que tamo aqui em roda, com a fogueira acesa e o povo reunido, vou abrir a boca. Mas já vou dizendo, essa é daquelas que, se você for fraco, pode sonhar com ela por uns 3 dias. Foi no tempo em que o povo ainda usava lampião e andava de jumento pelas bandas do sítio Lagoa Branca. Ali tem uma estrada de terra que liga a vila à cidade, passando por dentro de um capoeirão. Só que ninguém gostava de pegar aquele caminho depois das 6 da tarde. Diziam que ali era terra de promessa quebrada. E promessa quebrada, meu amigo, vira maldição. Dona Quitéria, parteira velha que viu mais nascimento do que padre viu casamento, foi quem me contou esse caso. Ela dizia que, há muitos anos, uma moça chamada Rosalina ia casar com o filho do coronel. Tava tudo pronto, vestido encomendado, igreja enfeitada, o padre com o sermão decorado. Só que o noivo safado fugiu no dia do casamento, largou a coitada esperando no altar com o buquê na mão. Rosalina enlouqueceu. Saiu correndo pela estrada de terra, gritando, vestida de noiva, de véu e grinalda. Dizem que ela sumiu no mato naquela mesma noite. 3 dias depois, encontraram o véu preso num galho. E mais nada. Corpo, roupa, sinal dela, sumiu como fumaça. Desde então, a estrada nunca mais foi a mesma. Seu Osmar, tropeiro antigo, disse que viu uma mulher vestida de noiva andando sozinha pela estrada, sempre por volta das 7 da noite. E se algum cristão parasse para oferecer ajuda, ela subia na garupa do cavalo ou na carroça, sem dizer uma palavra. Mas aí, depois de uns metros, sumia no ar. E não era invenção, não. Teve um caminhoneiro, desses que cortam o sertão à noite, que jurou de pés juntos que deu carona para uma mulher de branco naquela estrada. Ela subiu calada, só apontou a direção com o dedo. Quando ele olhou pelo retrovisor, não tinha mais ninguém no banco. Só um buquê murcho, cheirando a terra molhada. E sabe o pior? O noivo, aquele que fugiu, morreu 2 anos depois. Disseram que foi acidente. Mas o povo da vila garante que ele estava com o rosto arranhado, como se alguém tivesse tentado arrancar os olhos dele. Agora escuta bem o que vou te dizer. Se algum dia você for por aquelas bandas e, no meio da poeira, vir uma moça de branco pedindo carona, não para. Não olha para ela. E se ouvir alguém sussurrando no seu ouvido, me leva até o altar, reza, corre, ou se benze com o que tiver na mão, porque a noiva da estrada de terra ainda está esperando o dia do casamento. E ela jura que da próxima vez,
Ninguém vai fugir.